Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente se encontrar para aprender mais da Bíblia. Hoje eu quero convidá-los com alegria a abrirem as suas Bíblias lá no Velho Testamento. Nós vamos para o livro de Neemias. Neemias no Velho Testamento. E nós vamos estudar o capítulo 1 e 2. Não vamos ler agora esses capítulos, vamos ler apenas versículos, alguns, para a nossa preparação para o estudo. Neemias, capítulo 1 e 2. E hoje nós vamos estudar como sair da zona de conforto. É uma pergunta importante para os dias atuais. Como sair da zona de conforto? Bíblia aberta, você pode abrir a sua Bíblia impressa ou na virtual. Bíblia aberta, então vamos ler o texto agora. Inicialmente, Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é novembro, dezembro, no nosso tempo. No ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Versículo 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias 1:3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4 de Neemias 1. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o versículo 11, do capítulo 1 de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu, copeiro do rei. Bíblia lida, oremos. Senhor Deus, como é bom nós podemos estar na tua presença e compartilhar do teu amor tão grande, e podemos ler a tua palavra. Agradecemos muito, Senhor, porque ela tem falado todos os dias ao nosso coração. E agora vem, ó Pai, falar através desse estudo. Me usa como um canal e nos abençoe nesse momento de comunhão com a tua palavra. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como sair da zona de conforto? É interessante, quando a gente fala em zona de conforto atualmente, é uma expressão muito usada no meio empresarial, na vida profissional, e aí nós vamos questionar, perguntar o que seria. Então, a zona de conforto é um lugar delicioso. É uma frase que um dos coaches coloca muito. A zona de conforto é um lugar delicioso, mas nada acontece lá. É uma forma de chamar a atenção da pessoa para sair da zona de conforto. É claro que alguns até colocam, eu achei interessante essa imagem, a vida começa no fim da sua zona de conforto. A vida começa no fim da sua zona de conforto. E ao estudar o pensamento dessa zona de conforto, é aquele momento em que a pessoa se sente segura e tudo sob controle, principalmente no campo profissional. A pessoa está bem ali. Hoje, os jovens têm muito mais facilidade para deixar as zonas de conforto. Nós, uma geração mais antiga, temos muita dificuldade de sair da zona de conforto. E os jovens saem com muita facilidade. Saem das zonas do medo e vão para a zona de aprendizado e acontece o crescimento. Então, na verdade, é esse universo que hoje se fala muito em zona de conforto. A nossa personagem de hoje, ela está no Velho Testamento e é alguém também que está saindo da sua zona de conforto.
E para eu ter uma ideia, eu fui estudar o contexto histórico onde vive a nossa personagem Neemias. Nós temos aí, pela palavra de Deus, toda a formação do povo de Israel, a Bíblia em si. A Bíblia começa com a criação, os patriarcas, o Egito, depois vem a conquista da Terra Prometida, o período dos juízes, os reinos, né, unido e dividido. O povo, infelizmente, os dois reinos, tanto o norte e o sul, foram levados ao cativeiro e ao retorno deles após o cativeiro. E é nesse momento em que vive a personagem Neemias. E é claro que são os livros ali colocados no período chamado período interbíblico, né, entre o Velho e o Novo Testamento. E dentro do Novo nós temos Jesus Cristo, nos Evangelhos, a Igreja em Atos e o Apocalipse. Então é nessa passagem aí, no período mais de 400 anos, 350 a 400 anos, chamado período intertestamental, interbíblico, que viveu a nossa personagem Neemias. E é claro, ela vai viver essa experiência de sair da sua zona de conforto. No texto que nós lemos inicialmente, a gente descobriu que ele estava lá na cidadela de Suzã, né, que era realmente, nesse período de Neemias, a capital do Império Persa. Então ele estava no palácio, ele estava vivendo uma vida confortável, uma vida segura ali no palácio da cidadela de Suzã. E ele estava servindo, trabalhava, ele era copeiro, garçom do rei Artaxerxes. Isso mais ou menos entre 465 a 424 a.C. E, na verdade, era no inverno de 446, quando ele foi tocado, houve o chamado, não é, para ele deixar a sua zona de conforto. É claro que o nome de Neemias quer dizer o Senhor o consolou. E como copeiro pessoal do rei persa, era uma vida maravilhosa, especial, desfrutando da corte. Ele praticamente era membro da corte, porque ele servia para levar a alimentação para o rei e experimentar a alimentação antes que o rei Artaxerxes comesse, para evitar que ele fosse envenenado. Então era esse o papel, era um papel de intimidade muito grande com o rei, e ali na corte ele exercia esse papel importante, o nosso Neemias. E o texto aí que a gente leu há pouco narra o momento da sua tristeza, porque ele questiona, né, Anani, um dos seus irmãos, como estava Jerusalém, como é que estava a situação dela, porque nós não sabemos se eram 70 anos a profecia de cativeiro, nós não sabemos se ele nasceu ali na Babilônia, no Império Persa, melhor dizendo, né? Não sabemos se ele nasceu ali ou veio cativo, mas acreditamos que ele deve ter nascido ali. E ele tinha um amor muito grande pelo seu povo. É claro, eles estavam exilados, mas a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, as suas tradições, ele ainda tinha em si. E era passado de pai para filho. E ele tinha um amor por Jerusalém muito grande, pela cidade. E ali naquele momento, quando ele toma consciência de que a situação está desoladora em Jerusalém, está caótica, ele se dispõe no seu coração a sair da zona de conforto. Veja bem, ele vai deixar toda aquela vida mordomia que ele está ali naquele palácio em Suzã, na cidadela de Suzã, para vivenciar essa saída da zona de conforto. E nesse momento há uma expressão, uma colocação que eu pude ver pela internet, fazendo referência à personagem Neemias, que hoje está saindo da sua zona de conforto. Neemias sentou e chorou. Olha que interessante. Mas depois orou e jejuou. O sofrer, é claro, faz parte da vida, né? Mas a nossa posição, né, para quem entendeu que para o céu agir a seu favor, teu favor, você precisa de atitude. Então ali ele se colocou diante de Deus, mas precisava agir. Tem que sair da zona de conforto. Precisava de ação para haver mudanças. E é claro que ele estava se preparando para isso. E em contato com o rei Artaxerxes primeiro,
ele pede para que ele possa ir até Jerusalém e auxiliar o seu povo. E o rei Artaxerxes I autoriza Neemias, o copeiro, ir para Jerusalém. E é claro que ele fez uma viagem de mais ou menos 1.760 quilômetros. Ele saiu ali de Suzã até chegar a Jerusalém. E o doutor J. Sidlow Baxter, esse historiador, teólogo, ele fala algo interessante nesse momento em que Neemias deixa Suzã, deixa a zona de conforto e vai para Jerusalém totalmente destruída, assolada. E ele diz assim, quando Neemias chegou a Jerusalém, 12 anos depois de Esdras, as circunstâncias não eram confortáveis. Então ele deixa a sua situação confortável ali e vai para uma situação desconfortável. Jerusalém estava totalmente destruída, seus muros derribados e as portas queimadas. E ele, olhando para aquilo, poderíamos pensar, desanima os olhos do coração, principalmente ele, sabendo do seu povo na miséria e desprezo que estava o povo de Israel nesse período. E a gente percebe isso em Neemias capítulo 1, 3, 5 e 3. Olha o que diz o texto. E disseram-lhe, Neemias 1, 3, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. É tão duro. É como se nós víssemos nos brasileiros, Brasília totalmente destruída, e a gente voltar ali para ajudar a reconstruir Brasília e ver a miséria ali na capital do poder do país. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O muro era a segurança naquele período, porque havia muitas invasões, guerras, e ele se depara com essa situação. E também no versículo, capítulo 5, 3 de Neemias, ele tem ainda um outro dado importante. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Era um momento de grande miséria. Ele sai do momento de fartura ali em Suzã e vai vivenciar com o seu povo um momento de miséria, sai da zona de conforto. E é claro que, infelizmente, a situação do povo estava dessa forma por causa da vida espiritual. Aqueles que abandonam a Deus, eles sofrem consequências, porque Deus usa esses instrumentos para fazer com que o povo se volte a Ele. E ainda em Neemias 5:5 a gente vê os pobres hipotecaram os seus bens para a melhor situação. Então as pessoas estavam endividadas, em pobreza, miséria, tristeza, tudo destruído. Imagine a cena de uma grande cidade que foi Jerusalém antes da sua invasão ali, e agora naquele momento ele estava naquela situação. Neemias 5:5 retrata muito bem a realidade que Neemias encontra na cidade. Agora, pois, a nossa carne é como carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. A situação até de escravidão se deparava naquele momento. E é claro que Neemias tinha um desafio. Olha que interessante. Sai da sua zona de conforto, do seu trabalho ali junto ao rei, da vida de farta, de abundância, e ele vai para Jerusalém. Ele muda por completo a sua... Agora ele vai ser um construtor. Ele é chamado por Deus para essa nova fase, para reconstruir Jerusalém. E ele se torna um empreendedor. Porque a partir do momento que ele chega na cidade, toda assolada, ele acaba culminando com a organização política, econômica e social da cidade. Na verdade, ele se torna um líder político, um verdadeiro político ali, presente naquela cidade para auxiliar. Da zona de conforto do palácio em Suzã, ele vai para a assolada Jerusalém para trabalhar. E aí o que acontece realmente, ele vai nos dar exemplos de como nós também precisamos sair das zonas de conforto. Se nós queremos crescer, se nós queremos desenvolver em todas as áreas da nossa vida. E é claro que nesse momento, então, nós vamos começar a aprender com o Neemias
a sua experiência de sair da zona de conforto. Agora, para eu sair da zona de conforto, em qualquer área da minha vida, no caso de Neemias ali, há necessidade de algumas atitudes. A primeira delas que nós percebemos no texto é ele teve um coração sensível às necessidades. Ele olhou para aquela situação que estava a sua cidade, Jerusalém, a capital do seu povo. Ele sentiu que precisava fazer algo por ela. Ele tinha que deixar a situação que ele estava, ele tinha que ir até lá. Então sua sensibilidade ainda foi aflorada com o relato de Anani, um dos irmãos Neemias 1:4. E olha o que ele relata. E sucedeu, o Neemias, sensível à necessidade, um coração sensível à necessidade. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Vejam aí como é a realidade do coração sensível. Dói, cala, toca. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E é claro que o coração sensível às necessidades, a primeira pessoa que ele vai buscar é estar diante de Deus. Porque normalmente as pessoas que estão numa situação privilegiada, elas são mais insensíveis. Eu já ouvi termos assim, conversando com pessoas que estão numa melhor condição e a gente convidando-as para sair da sua zona de conforto e auxiliar as pessoas que precisam. Elas me disseram assim, eu não tenho culpa delas terem nascido pobres. Ouvi de pessoas que se dizem cristãs essa colocação. Então é insensível. A pessoa que está numa situação privilegiada, ela não pensa no outro. E hoje a gente vive numa sociedade em que a teologia, hoje a teologia é egoísta, omissa e centrada nela mesma. Hoje as comunidades religiosas estão vivendo em torno delas mesmas, estão se fossilizando. E o termo mais usado hoje, igreja que não evangeliza, fossiliza, né? Que o Carey falou, colocou lá há 200 anos atrás, e pensando na prosperidade. Nós vivemos hoje numa sociedade que as pessoas estão pensando em viver eternamente aqui, esquecendo de que o que Deus nos coloca em mãos é para nós compartilharmos. Tudo, nós estamos com uma vida para compartilhar. Nós somos uma aldeia global, uma aldeia nacional, uma aldeia estadual, uma aldeia municipal, uma aldeia familiar. Nós estamos aqui para atender, e a pessoa que está na prosperidade, ela se torna insensível, ela não olha a carência. E a gente vivendo nessa sociedade individualista, hoje as pessoas só pensam no seu conforto e bem-estar pessoal, na sua família, nos seus interesses. Ela não olha para o outro, ela não sai da sua zona de conforto, ela está bem, vamos dizer, materialmente. Né? E a gente viu que de repente tudo pode mudar. Pudemos perceber isso com as chuvas terríveis no Rio Grande do Sul, assolou bairros que não existem mais, casas que não existem mais, pessoas que foram embora também. É tudo de repente, porque a gente vive uma sociedade egoísta. E ali prova para nós que nós não somos nada. Nós dependemos uns dos outros. Mateus 24:12 traduz para nós. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O coração sensível à carência do outro, sair da minha zona de conforto para estender a mão para o outro, porque nós estamos vivendo dias em que o amor esfriou. Eu me lembro de uma tragédia no Rio de Janeiro em que desabou um prédio do Sérgio Naia, se não me falha a memória, desabou aquele prédio, inclusive até tinha atores que moravam no prédio, caiu o prédio e eles tiveram que ser auxiliados, contudo não tinham nada. E a criança pedia, mamãe, eu quero presunto, eu quero isso, eu quero aquilo. A mamãe dizia, filho, não tem mais, nós só temos pão com manteiga que nos é dado. E ainda teve o atendimento e a carência deles foi assistida. E hoje as pessoas hoje não estão olhando para o vizinho, olhando para o amigo. A pandemia trouxe um pouco a proximidade, mas agora afastou-se cada vez mais. É cada um por si e Deus por todos a terminologia. E o Fabrício Costa coloca uma coisa interessante. Tenha um coração sensível a ponto de perceber um grito vindo de um sussurro. Sai da sua zona de conforto, olhe para o outro. Atenda a necessidade do outro. É essa sensação que Neemias teve naquele momento. E uma lágrima triste derramada num sorriso. Hoje as pessoas estão lindas nas redes sociais, mas quando você começa a conversar com elas, é uma tristeza só nos seus corações. Vive de aparências,
como diz a música, aparências, nada mais, e é trágico isso. E nós temos que ajudar essas pessoas, nosso papel é esse, como o de Neemias. Mas veja bem, como sair da zona de conforto? Primeiro, tem que ter um coração sensível às necessidades da sua família, da sua comunidade, onde você estiver. Mas também tem que ter uma vida de oração. Essa foi a atitude dele aí, de oração e em momentos críticos, de jejum e oração. Ele não se limitou apenas a chorar e lamentar, como a gente viu no texto. Chorar e lamentar é necessário, é uma terapia de Deus no nosso corpo. Chorar alivia, né, ali. Durante vários dias ele ficou naquela situação, mas ele interrompeu isso. Porque, na verdade, não adianta só chorar e lamentar. Ele começou a jejuar. O jejum em si, você mostra para Deus que mais importante é a resposta do que a sua vida física, do que a sua alimentação. São momentos críticos, nós fazemos jejum. E orar. É tão bom poder colocar, essa semana uma colega de escola falou, apresente meu pai a Deus, ele caiu e nós está fazendo exames e tal, apresente. É tão bom saber a gente, em oração, colocar a necessidade do outro, colocar a pessoa do outro diante de Deus. Esse é o nosso papel. E 4 meses, olha bem, não é pouca coisa não, nós somos uma geração muito vapt-vupt, queremos tudo na hora. 4 meses, veja bem aí, 4 meses, né? E tal, é séria a questão. E olha aí, Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu o copeiro do rei, ele ainda não tinha falado com o rei. O rei deu autorização, mas ele ainda não tinha falado nessa parte do texto. Orou 4 meses. Então vejam bem, é tempo, demandando diante do Senhor Deus. E o capítulo 2:1, sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Olha que interessante. Ele estava no lugar certo, na hora certa, para que realmente ele começasse a sua vida de sair do palácio, o rei, ali diante do rei. O ato de contrição realmente leva à reflexão. O que é o ato de contrição? Que você se coloca diante de Deus, pede perdão dos seus pecados, você ora, você coloca os seus temores, seus medos, e é isso que ele fez ali naquele momento. A oração é a chave de tudo, né? A oração é fundamental, é o recurso, o melhor recurso que nós temos. Move-se os céus, move-se a terra através da oração, com a ação do poder de Deus. E em Neemias 1:5-11 a gente percebe bem isso. O versículo 5, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aí ele está mostrando a grandeza de Deus, é esse Deus que nós servimos até hoje. O 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Ele está ali a clamar a Deus, que hoje faço perante ti dia e noite. Então vejam aí a colocação pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Ele adorou a Deus. E quando a gente adora a Deus, a gente sente a grandeza, o poder de Deus e sente o nosso pecado, sente a nossa miséria. E nós carecemos de sermos purificados por Deus. É o momento que nós chamamos de confissão a Deus. Ele confessa. O versículo 7. De todos nos corrompemos contra ti, porque o povo pecou contra Deus. Deixou o Deus verdadeiro de Israel e foi adorar Baal e tantos deuses que ali se faziam presentes. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos nem os juízos que ordenasse a Moisés, seu servo. Eles tinham aprendido a seguir a Deus. Então isso é importante. Quando a gente afasta-se de Deus, a gente sofre consequências. Há muitos que estão aí, eu estou convidando a voltar a servir a Deus. E o versículo 8. Lembra-te depois da palavra que ordenaste a Moisés, seu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Eles sabiam da promessa. Vem consequências. Vem consequências. Por isso nós temos que andar segundo a vontade de Deus. O versículo 9.
e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei. Então, bom saber a promessa de Deus, arrependa-se, muda de vida, que Deus abençoe a sua vida. E eu estarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eu vou ajuntar vocês. Nós sabemos isso, em Cristo hoje, todos somos um só rebanho, um só pastor, como acontecerá na sua volta. E o versículo 10 de Neemias 1. Eles são teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele clama por misericórdia ao povo. E o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então era copeiro do rei. Olha, tudo isso para solicitar, pedir ao rei, porque ele sentiu no coração o chamado de Deus para sair daqui Suzã e sair da sua zona de conforto e ir cumprir a missão que Deus tinha para com ele ali em auxiliar o seu povo, o coração sensível diante da necessidade, mas agora um coração que busca aquele que pode ajudar, pode auxiliar, pode libertar. E é claro que, além de fortalecer na intimidade com Deus, Ele nos fortalece, nos capacita. Você tem projetos de sair da sua zona de conforto profissional, mudar de cidade, fazer uma série de coisas. E a vida espiritual também. Automaticamente fortalece a gente. Mateus 17, 21 referenda bem isso. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não adianta. É a comunhão, é a intimidade com Deus. E há momentos que a gente vai ter também jejuar e orar. E o que aconteceu com ele era um momento caótico, difícil. E é claro que com o quebrantamento, uma vida de oração permite conhecer claramente a vontade de Deus. Porque o mais importante para eu sair da minha zona de conforto em qualquer área, eu tenho que saber se é a vontade de Deus. Porque se é a vontade de Deus, as portas se abrem. Como aconteceu aqui com Neemias. A fim de agirmos com segurança. Eu não posso sair de uma zona de conforto sem ter a segurança de Deus. E em Neemias 2, 4 e 5, a gente percebe bem isso. E o rei me disse, que pedes agora? Olha, 4 meses orou, se preparou. Então orei ao Deus dos céus. O rei respondeu, o que pede? Ele orou, pediu novamente. Não há dificuldade nenhuma de sair da zona de conforto. Não há nenhuma dificuldade de ver nessa vida, qualquer projeto, qualquer plano, se Deus é o primeiro. E aí o que ele fez? Então orei ao Deus dos céus. E o versículo, Neemias 2,5, ele disse ao rei, se é do agrado do rei, e disse ao rei, da Neemias, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-me que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Possivelmente ele não tinha nascido em Jerusalém aí pela colocação, para que eu a reedifique. Ele vai deixar agora de ser o copeiro do rei para sair dessa zona de conforto em Suzã, na cidadela, para ir a assolar Jerusalém, para reedificar, no caso, os muros de Jerusalém, que foi o trabalho dele. O matemático, filósofo e teólogo Blaise Pascal dizia uma coisa muito sugestiva para esse momento da nossa reflexão, né? Como sair da zona de conforto. Nunca o homem é tão grande como quando está de joelhos. Olha a colocação dele. O homem é imenso, ele é poderoso, porque o poder de Deus, ele se apoia. Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo que eu mais admiro, mais amo, né? Se tivesse que escolher um epitáfio para mim na minha sepultura, seria esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, nada como o homem, a grandeza, o poder de Deus se manifesta, nos usa. Nós não somos nada, somos frágeis. Mas em oração, o poder de Deus vem sobre nós, o Espírito Santo atua poderosamente, e ele atua e nada que é tão grande quanto estar de joelho. Mas veja bem, como sair da zona de conforto? Primeiro nós descobrimos que tem que ter um coração sensível às necessidades, mas também tem que ter uma vida de oração para ter direcionamento. Mas em terceiro lugar,
aproveitar as oportunidades, ou aproveita as oportunidades. Neemias tinha sido colocado numa posição estratégica, ali na Pérsia, para esse momento, para sair da zona de conforto. Ele era um homem de confiança do governo com grandes regalias. Estava na fartura, na abundância. Não precisava sair dali. Mas não era insensível, como muitos. Mas era sensível. Deixou tudo porque confiava que o Senhor conduziria os fatos e por isso tomou a decisão. Sabia que Deus estava com ele. Era o projeto de Deus para a sua vida. Essa saída da zona de conforto. E observamos que há um livro muito, eu até aconselho aqueles que gostam de ler, tem aí para ser adquirido virtualmente, mesmo presencialmente nas livrarias. Tivemos aí a última Bienal, né, em São Paulo. No livro Neemias, um profissional a serviço do reino. Esse é um livro interessante. Ele é da ABU Editora. O Paulo Freston, ele mostra algumas qualidades de 4 homens que nós conhecemos muito bem. José, Moisés, Daniel e Neemias. O que eles tinham em comum? E a gente vai aprender agora o aproveitamento das oportunidades que esses homens tiveram. E aí temos eles, né? O José, do Egito, foi instrumento de Deus ali, governador do Egito. Moisés foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito e levá-lo para a Terra Prometida. Daniel, também na Babilônia, trabalhando ali junto do rei, próximo, e Neemias, da mesma forma, agora ali na Pérsia. Quer dizer, veja que interessante, né? Colocados em posições estratégicas. E o que aconteceu? Primeiro ponto importante que o Paul Freston destaca no seu livro, e a gente destaca aqui, eles eram profissionais competentes e honestos. Para a gente sair da zona de conforto, nós temos que ter competência, nos preparar, e honestidade nos empregos, e responsabilidade e privilégios que eles tiveram. Tanto José no Egito como governador, tanto Moisés como líder do povo de Israel, como Daniel ali na Babilônia, no governo da Babilônia, e agora Neemias no governo da Pérsia, né, ali. Quer dizer, todos eles tinham isso. E isso é fundamental para eu poder sair da minha zona de conforto. E outra coisa que ele coloca, todos tinham a visão do reino de Deus. A visão da direção de Deus. Porque tudo é governado por Deus, tudo está no controle de Deus. E estavam firmados na ética do reino. O comportamento, a ética. Hoje, nós estamos para eleger políticos em nível nacional, e os americanos estão também para eleger os seus políticos também em nível nacional na América, né, nos Estados Unidos. E precisamos eleger pessoas firmadas com a ética do reino. Pessoas que têm comprometido com o Senhor. Pessoas que pensam no outro. O líder de um município, de um estado e de um país tem que pensar no outro. É o que aconteceu com Neemias. Ele foi ali ser líder político ali em Jerusalém, deixou a sua situação confortável porque ele pensou nas necessidades do outro. Escolha bons políticos na direção porque ele tem coração sensível ao outro. É um homem de oração, uma mulher de oração, seja qual for a religião que tenha. E agora aproveita a oportunidade, é o que aconteceu aí. E olha o que aconteceu. Terceiro ponto, não é? Então, eles estavam firmados na ética do reino, mas outra coisa, todos se mostraram dispostos a arriscar seus status e seus privilégios. Eles arriscaram tudo, deixaram tudo. José, não é? Deixou ali tudo. Viveu toda aquela situação que ele viveu até chegar... Ele foi escravo de escravo governador. Moisés a mesma coisa. Deixou a vida de fartura no palácio. Daniel a mesma coisa. Foi lançado na cova dos leões, estava ali, não se preocupou. E agora Neemias deixa a nosso personagem de hoje, deixa tudo, não é? Então aí o quarto ponto que o Paul Freston ainda destaca no seu livro, o interesse maior de todos eles era o avanço do reino de Deus. E a manutenção de padrões éticos, a ética, honestidade, moral, é isso que eles tinham em mente, como líderes. E hoje nós temos que eleger pessoas com essa mesma envergadura. Olha um termo que o Werner Hernandes gosta muito de usar. Sua lealdade última era a Deus. Nós temos que escolher homens, temos homens na liderança do país, do estado, do município, que sejam leais a Deus. Né? E é o que acontecia com todos esses que nós vimos aí, não é? E ao povo de Deus. E isso era maior do que as suas atividades profissionais.
José era muito maior de ser governador, era fidelidade a Deus. Moisés a mesma coisa. Daniel e agora Neemias. Antes de ser copeiro mole, ele era servo de Deus. O compromisso é com Deus. Então precisamos de homens de Deus como esse para a liderança do nosso povo. Oremos nesse sentido. E ele aproveitou as oportunidades. Eu acho interessante. Conseguiu autorização do rei para ausentar-se de Jerusalém. Orou 4 meses para isso. E as portas se abriram. E disse o rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E ainda diz no versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, olha bem, ali no ponto estratégico que ele estava. E é o momento que ele sai da zona de conforto. Quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Então, vejam bem, gente, é gente disciplinada. Ele era funcionário do palácio ali. E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Veja bem, quando você quer sair da zona do conforto. Ele aproveitou a oportunidade, conseguiu credenciais reais para que pudesse chegar a Jerusalém sem problemas, porque ele ia passar por outros reinos. Neemias 2,7, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Um outro ponto importante, ele aproveitou a oportunidade, conseguiu doação de madeira, que seria utilizada na reconstrução. Isso a gente percebe em Neemias 2,8. Como também uma carta para Asaf. Então Isabel ele tinha tudo ali colocado, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pasto da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Quando é a bênção de Deus para a gente sair da zona de conforto, para qualquer área, quando tem a bênção de Deus, as portas se abrem. Interessante isso, olha o que aconteceu aí. E observe também, ele aproveitou as oportunidades, conseguiu escolta militar para que pudesse viajar em segurança. Então fui ao dos governadores, Neemias 2,9. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Então veja bem, era tudo abençoado por Deus, guiado por Deus, dirigido por Deus. Quer sair da zona do conforto? Sem a direção de Deus, não saia, não vá na sua própria força que você não consegue. Mas vejam bem, e além de um coração sensível às necessidades, quando você sai da zona do conforto, ter uma vida de oração, aproveitar as oportunidades, mas também tem que ter planejamento. Nada pode ser feito sem planejamento. Ele tinha claramente capacidade de organização, ele tinha esse dom dado por Deus. E ao receber a autorização, não partiu como aventureiro, mas tomou providências, todas estavam aí, a gente pôde perceber. Aí nem se apresentou como o maior ao chegar em Jerusalém, com todas as credenciais. O fracasso acontece muitas vezes por falta de conhecimento da situação. Você quer sair de uma situação e você não se prepara. Você não tem um projeto. O primeiro projeto é consultar Deus para saber se é a sua vontade. E a elaboração de um plano coerente de ação. Tem que ter um projeto, tem que ter um plano para que a coisa aconteça. E foi o que Neemias teve. E é claro que ele tinha informação da realidade. Chegou até ele aquilo, tocou o seu coração. Mas o que ele fez? Ele preferiu consultar em loco, ou seja, no local, ver a realidade. Porque a situação é assim, existem muitas narrativas. Nós somos uma sociedade que a gente assiste reportagens as mais variadas com narrativas diferentes. Cada uma tem uma leitura. E às vezes ouvir a narrativa só em si não traz a profundidade do assunto em si. Nós temos que ver em loco, e foi o que ele fez. E ao conversar com os sacerdotes, que ele chegou lá, os magistrados, nobres, trabalhadores, ele sabia o que falar. Ele sabia como colocar diante deles. E sabedoria. E é claro que ele mexeu com o orgulho deles. Ele tinha a direção, a orientação, ele tinha a capacitação do alto, de Deus, para a missão. E ele, é claro, começou a parte estratégica, que é os muros da cidade. Não adianta construir a cidade sem ter a proteção dos muros. Nós vamos reedificar os muros. Olha que interessante. Saiu da zona do conforto do palácio, era só servir o rei. Agora ele era ali um líder político, organizacional ali. Então observe bem, o planejamento é a base para uma ação bem-sucedida. Sem planejamento não se consegue nada. Se queremos sair da zona de conforto, tem que ter planejamento. Se quer que haja sucesso nas suas comunidades religiosas, tem que ter planejamento. Se quer sucesso na vida familiar, profissional e assim por diante.
E é claro, como sair da zona de conforto? Nós já aprendemos o coração sensível às necessidades. Ele tinha uma vida de oração. Ele aproveitou as oportunidades. Planejou. Olha bem, quer sair da zona de conforto? Planeje. Mas também mobilização e ação. Ele era um homem de ação. Não era teórico. Hoje vivemos na sociedade muita teoria. Eu vejo as discussões, os debates, só teoria, 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 nada de prático. E às vezes as brigas que há nos debates eleitorais, porque não tem projeto, não tem plano. É só teoria. Os projetos são outros, para alcançar outros objetivos, não o do bem comum, do bem da coletividade. Deixou claro que apenas era um instrumento das mãos de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Seja qualquer profissional, qualquer área, nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros. E é claro que, mesmo diante das oposições, ele se manteve firme e determinado. Olha bem o que traz aí o texto para nós, em referência a essa mobilização e ação. Olha Neemias 2,18. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável. Agora era a hora de conversar. Veja como Deus agiu. Ele foi me chamar lá em Suzã, tirar a minha pessoa da zona de conforto lá, para que eu fosse instrumento dele aqui. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então vejam bem, Deus moveu a minha pessoa, moveu o rei. E olha bem, então disseram, olha bem aí o que aconteceu. Levantemo-nos e edifiquemos. Era a hora certa, o momento certo. Então, para eu sair da zona do conforto, eu tenho que ter a direção de Deus, todos esses passos, essas atitudes de Neemias, porque as coisas acontecem. E esforçaram as suas mãos para o bem. Todos juntos conquistaram a união. A unidade é a chave de tudo. A chave de uma nação, de um estado, de um município, de uma família, de uma comunidade religiosa é a união, é juntos, todos por um ideal. E o Neemias 2,19 ainda aprendemos. O que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita e Gesem, o árabe, zombaram de nós desprezando-nos. Observe bem, sempre vai haver oposição a nós. Isso é em todas as épocas, em todos os tempos. Eu leio biografias, eu vejo as mais variadas, sempre tem oposição. E essas oposições é para o nosso bem, porque elas fazem que se fortaleça mais as nossas convicções. Sabe? Os nãos da vida foram o que nos fizeram fortes. E disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Já veio a oposição lá tentar derribar o trabalho. Então observe bem, mas ele estava embasado em Deus. Onde a mão de Deus atua, ninguém opera. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São textos do Novo Testamento. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu lema pessoal. Não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Quem confia em Deus não teme as oposições. Porque Deus nos dá capacitação para superar e vencer. E o ato de oposição faz com que a gente esteja no caminho certo. Veja bem, sempre é importante ter as oposições e respeitar as oposições. E saber que elas estão sendo usadas também para meu crescimento espiritual. E Deus atua, Deus opera, Deus retira do nosso caminho. É claro que, concluindo o nosso momento de reflexão nesta hora, juntos, na escola dominical online, nós temos aí o exemplo de Neemias. E aí mostrou para nós, para eu sair da zona de conforto, como ele saiu de copeiro mó a construtor, a líder político ali na sua nação. Eu tenho que ser sensível às necessidades, às carências. Dobrar o joelho em oração. Eu acho muito importante isso nas escolhas que temos que fazer para qualquer situação. Concluindo, nós sermos sensíveis, dobrar o joelho em oração. Você vai agora vai se casar, vai mudar de cidade, não é? Vai mudar de comunidade religiosa, coisas desse nível. Sair da zona de conforto. Lembre-se bem, joelho dobrado. E vai votar também nas eleições. Falo a vocês, americanos, que assistem a nossa escola dominical, e a nós, brasileiros, vamos votar. Elejam homens sensíveis à necessidade do povo, homens de oração,
e que têm aproveitado sabiamente as oportunidades. Homens que têm planejamento. Vamos ouvir os homens que estão aí nas lideranças, querendo se tornar participantes da vida social. Vamos olhar, planejar cruzamento e de ação. Não só teórico, de ação. Como foi Neemias nesse momento aí. Por isso, concluindo, o projeto Neemias. O projeto Neemias é esse, a cada um de nós a pergunta nesta hora de estudo. Como cristão, como vai a zona de conforto? O que você tem feito como cristão? Você tem usado tudo que Deus tem te dado para você ir para lugares, falar, ajudar, auxiliar? Que nós possamos ser como esse homem de Deus, sermos homens e mulheres de Deus, que cumpriu a sua missão, saiu da zona do conforto e foi um instrumento de Deus e reedificou os muros de Jerusalém. E que nós possamos fazer o mesmo no século 21, 2024, onde estamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, orar a Deus, pedir ao Senhor que nos dirija. E nós vamos, nessa hora, convidar todos, antes de nós cantarmos, e nós temos um hino final para cantar. Então, fiquem comigo até o final. Olha lá. Pai querido, somos gratos porque o Senhor chamou Neemias para sair da sua zona de conforto ali na fartura do palácio e o levou para aquela cidade isolada, Jerusalém. E o Senhor o abençoou em todo o seu projeto, o acompanhou e usou aquele teu servo ali. E agradecemos ao Pai porque hoje nós temos a Jerusalém firme e forte ali, século 21, graças ao trabalho desses homens que foram usados por Ti. E faz, ó Pai, com que nós também possamos sair das nossas zonas de conforto e sermos instrumentos de Deus, como profissionais, como políticos, enfim, onde estivermos, que nós possamos fazer como Neemias, cumprir a nossa missão. E queremos agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito, pelo estudo de hoje, pela meditação. E agradecemos ao Pai pelo Vanésio, que nós oramos semana passada, e graças a Deus ele está com bons resultados dos seus exames. Também, ó Pai, nós agradecemos pela Bia, Senhor, que está melhor, filha da sobrinha da Matilde, da mulher que ora. Agradecemos ao Pai também pela vida da Juliana Aliaga, que semana passada comemorou o aniversário. Graças porque ela tem sido uma mulher de Deus, ela tem cumprido o seu papel e abençoe como esposa no seu lar e como educadora dos seus filhos. Agradecemos muito porque oramos pelas chuvas e elas estão chegando, ó Pai. Graças à Tua vontade, à Tua intervenção. E continuamos, ó Pai, a interceder. Intercedemos, ó Pai, pela conferência do Conselho de Pastores sobre a evangelização desse fim de semana, todos aqueles que se inscreveram para as oficinas, que esteja usando aqueles que darão as oficinas e aqueles que assistirem, e que eles possam sair de lá preparados, capacitados para a evangelização da cidade, Senhor. Queremos interceder pelo encontro de mulheres que oram, ali no dia 26 de outubro, vem preparar a pregadora Leonice, Senhor, que virá de Maringá, mulher que ora a fazer o seu trabalho. E seja o Pai acompanhando também a Roberta, amiga da Rosinha, mulher que ora, precisando da Tua graça, do Teu poder. Agradecemos pelas chuvas, mas pedimos muito mais, ó Pai, esteja derramando água em abundante, chuvas de bênçãos abundantes sobre o nosso país. Colocamos, ó Pai, também o Wilson Leão dos Santos, que precisa da Tua graça, do Teu poder, e seja, ó Pai, recuperando, restaurando a saúde dele, abençoando a Dona Eva, sua esposa, as suas filhas, Senhor, ali, o Wilma e Leandra, Senhor, e os demais da família. Colocamos, ó Pai, a vida de Isabel Bassa, que foi operado, ó Pai, Bassi, cuida dela, abençoe na sua recuperação. Oramos também pelo Miguel, que é filho do casal Orlando e Bruna, que estão em tratamento e transplante de medula, Senhor. Cuida dele, Senhor, o abençoe nesse processo. Guarda também a sua avó, que está com câncer no seu tratamento. Guarda, Senhor, ó Pai, a Juliana no tratamento de câncer, o Renato Milan, o Sidney, Senhor, a Sandra Citrone, Senhor, cuida dela, ampara, proteja ela e sua família. Até lá na Itália, Senhor, acompanhando. Guarda o Flávio, Senhor, no seu tratamento, a sua família. E entregamos o Alexandre nas suas mãos. Cuida de todos eles, o Paulinho também, Senhor, não esquecemos dele. Cuida, guarda, proteja. Esteja, ó Pai, com as pessoas que estão em depressão,
são muitas, Senhor. Especialmente esteja com Ivani Duarte Camargo, ali em Sorocaba, uma das mulheres que oram, precisando da tua graça, do teu poder, e cuida também de toda a sua família. Esteja, ó Pai, também cuidando das eleições do Brasil, abençoando, ó Pai, o processo e orientando o povo para escolher os que são dirigidos e auxiliados por Ti, os que o Senhor tem propósito para a direção dos municípios brasileiros. Guarda, Senhor, as famílias na criação dos filhos, Senhor. Tem misericórdia, dá sabedoria aos pais nesse trabalho. E seja, ó Pai, também acompanhando os professores, Senhor. Nós vivemos um momento difícil na educação do país e do mundo, e especialmente do país, dá sabedoria aos professores para trabalharem com os seus alunos, Senhor. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, atende aqueles que estão precisando de auxílio, não está na minha lista de oração, o Senhor sabe o coração que está assistindo agora o estudo, esteja resolvendo, solucionando o seu problema, derramando a tua graça, o teu poder. Guarda-nos, Senhor, nessa semana que iniciamos, nos abençoe e agradecemos pelo estudo de hoje e aceita o nosso louvor agora no final através do cântico. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos cantar, louvar a Deus. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei-se o estandarte, lutai-vos a cruz, enquanto os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige-os navios. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchar, no poço sempre achar.